Olá, tudo bem? Estou deixando uma palavra de Deus aqui para você. Nós vamos estar lendo a palavra agora no livro de Apocalipse, capítulo 21. Se você quiser estar lendo junto, tá? Fica à vontade. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Diz assim: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todo aquele que ama e comete a mentira, a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bom, primeiramente eu quero deixar bem aberto aqui, essa parte da palavra, ela diz sobre todo aquele que não aceitar Cristo, não andar segundo a tua palavra, que ele vai ser julgado conforme as suas obras e agora ele está sendo separado pela eternidade de Deus. Ele vai estar queimando num lugar que é terrível, onde haverá gemidos, choro eterno, junto com todos os demônios e a morte. É aqui onde aquele que não levou e não guardou a palavra de Deus, ele vai. Mas aqueles que guardarem a palavra de Deus, eles estarão com o Senhor para um gozo eterno, para uma felicidade eterna. Assim como os nossos irmãos, os santos do passado, eles guardaram a palavra e estão com Deus. Ok? Então, nós temos uma escolha e temos dois caminhos. Qual você vai escolher? Então, para completar essa palavra, que nós temos a escolha, vamos falar um pouco de como nós estamos hoje. Os dias de hoje são os dias difíceis na Terra. O qual a palavra de Deus vai dizer que o príncipe deste século é Satanás, a qual agora ele guia as nações, tudo com a permissão de Deus, é claro. Por que que Deus permite? Porque Deus quer encontrar os verdadeiros adoradores. Porque seria fácil o Senhor criar o ser humano como uma máquina que o adorasse, né, ali de forma a forçar o ser humano. Mas não, Deus ele dá liberdade para você escolher se você ama ele ou não, seguindo a tua palavra ou não. Se você ama a Deus, guarda a tua palavra. Se você não ama, continua segundo o rumo do mundo, o qual Satanás é o príncipe dele. Nós estamos em tempos difíceis, que desde Adão e Eva, Satanás, ele criou processos e sistemas religiosos, filosóficos, ele criou sistemas políticos, tudo para que o homem agora perdesse a sua vida buscando coisas terrenas, né? Buscando uma vida na mentira e se esquecesse da palavra de Deus. Ok? A palavra de Deus diz que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas o Senhor nos acrescenta. Ok? Vamos adentrar aqui nesta palavra. Temos um caminho que seria Cristo, se nós guardarmos a palavra, mas nós temos que escolher. Ok? Nos dias de hoje, amados, nós estamos num mundo muito difícil, onde você ouve falar de prostituição, de adultério, de roubo, furto, estupros, muitas coisas terríveis. Crianças, sequestros, mortes, tem de tudo nos dias de hoje. Sensualidade, vaidade, todas essas coisas é o que nós ouvimos hoje no dia a dia, ok? Então, nós estamos acostumados com todas essas coisas. A homossexualidade, tudo isso. Então, nós achamos que é normal com o passar do tempo. Mas a palavra de Deus, ela é a nossa guia para que nós possamos entrar no céu. Então, vivendo neste mundo onde agora nós temos boca, ouvido, olhos, né? Nós temos o tato, nós temos sentimentos, nós temos um pensamento e uma visão de mundo. Tudo isso aqui que nós temos é dádiva, é um presente de Deus. Deus deu tudo isso para você para que você se sinta feliz, né? Sinta o gosto e se alegre, né? Enxergue as coisas que Deus fez e glorifique ao Pai por todas essas bênçãos e maravilhas que Ele te deu. E isso que Deus fez por você, para que você glorifique ao Senhor. Então, desde o início dos tempos, Satanás ele alterou a forma de vermos a vida. Ele criou sistemas políticos, religiosos,
filosóficos, agora para nos segurar nesta terra. Então, o homem normal, ele cresce, ele nasce e cresce, busca um emprego, uma faculdade, se especializar, ele busca querer viajar, cumprir os teus desejos, comer, vestir do bom e do melhor, ter um carro, viajar. Ele escolhe tudo isso. Ter uma família. Não estou falando que isso é errado, ok? Mas nós precisamos buscar primeiramente a Deus, que é o mais importante, que as demais coisas o Senhor nos acrescenta. Mas nós aprendemos isso desde pequeno. E quando nós agora começamos a buscar tudo isso desenfreadamente, sem Deus na frente, nós começamos a ficar cego do jeito que Satanás ele quer para o homem na terra. Então o homem agora, ele não enxergando todas essas coisas, ele começa a perder o tempo dele. E muitos, segundo as estatísticas, muitos morrem, milhares morrem todos os dias sem Deus e sem conhecer a tua palavra. Então, a palavra de Deus, amados, ela diz que você tem uma escolha e dois caminhos. Mas muitos dizem hoje que estão indo para igrejas, alguns são católicos, crentes, evangélicos, alguns se dizem cristão. Mas para ser cristão é preciso conhecer, ser sincero e guardar a palavra de Deus a todo custo. Ok? Jesus Cristo pegava o seu evangelho na época, tinha muitas religiões, muitos religiosos, mas você pode ver que poucos ficaram do seu lado. Porque a palavra de Deus diz que no livro de Mateus capítulo 7, o caminho é estreito, a porta é estreita, e o Senhor nos chamou para carregar a nossa cruz, deixar Cristo viver dentro de você, e não você segundo o teu querer. Então, ser filho é fazer a vontade de Deus, e não a vontade do mundo, da carne e de Satanás. Ok? Hoje o mundo é muito difícil, é muito complicado. Hoje nós temos diversas coisas para fazer. Hoje, muitas das vezes, nós queremos cumprir nossos desejos, nossas vontades e deixamos de ver a palavra de Deus. Eu queria deixar aqui para vocês uma leitura no livro de João, capítulo 3. Eu ia ler uma boa parte dela, mas eu vou ler o versículo 16 e depois o 19 e 20. Vamos ler? Capítulo 3 de João, se você quiser abrir aí para conferir junto, né? Fica à vontade. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. No versículo 19 diz assim: E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, ele aborrece a luz, que é Cristo, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Amados, entendemos aqui que nós nascemos em um mundo onde poucos conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós crescemos compreendendo e essa vida, muitas coisas que aos nossos olhos parecem ser bom. Às vezes, aos nossos olhos, parece ser bom ter uma namorada. Aos nossos olhos, parece ser bom ter um namorado. Aos nossos olhos, parece que é bom comer 3, 4, 5 lanches enormes, comer chocolate a todo momento, viajar, ter o melhor carro, enfim, ter a melhor moto, o melhor emprego, viajar para vários lugares. Ao nosso ver é isso, ok? Não estou falando que é ruim, mas conforme nós buscamos todas essas coisas, nós aprendemos coisas que nos levam a caminhos que muitas das vezes, segundo a nossa lei, não é pecado. Um exemplo fica aqui. Adultério, segundo a lei terrena, não é pecado. Ou, na verdade, não é que não é pecado. Segundo a lei terrena, você não é preso. Mas segundo a lei de Deus, você está preso pelo pecado do adultério e assim seria a morte. Antigamente, no tempo de Moisés, quem era pego em adultério, segundo a lei, ele era morto em adultério. No tempo de hoje, a palavra de Deus, ela diz que quem adultera, ele precisa se arrepender, largar esse pecado, para que ele tenha a vida eterna, buscando ao Senhor. Então, o conhecimento hoje do mundo com o de Deus é diferente.
Então nós que precisamos entender o seguinte: hoje nós vivemos em um mundo que ele é dominado pelas trevas, por permissão de Deus. E que nós agora temos que entender de quem nós somos filhos e se queremos ser filhos de Deus ou do diabo. São palavras fortes, mas eu peço que você leia e compreenda o que eu vou dizer. Se dentro de você ficar nervoso, bravo, né, ou qualquer outro sentimento, ou com raiva, eu peço que você leia o Gálatas capítulo 5 que fala sobre os frutos do espírito e os frutos da carne, para você ver quem está agindo na sua vida. Se é o diabo que está se aproximando de você ou está te instruindo de forma errada, ou é o Senhor. Porque se você sente raiva, fica bravo dessa forma, com o que eu estou te passando, você tem que analisar a palavra, ok? Porque quem é de Deus, ele ouve esta palavra, ele tem que ter paciência, longanimidade, ele tem que ter paz dentro do teu ser. E se ele não tiver, ele vai buscar a verdade nas escrituras com sinceridade para realmente buscar ser filho de Deus, ok? Conforme o teu coração, você poderá entender quem age na sua vida ou não, e se você precisa ou não mudar. Gálatas capítulo 5. O livro de Romanos capítulo 8 fala que nós não devemos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora, se você é crente evangélico, católico, professa alguma fé, você precisa entender agora de quem você está sendo filho. Se é de Deus ou do pecado, ou assim como o Senhor falou para um daqueles que queriam matar ele. Vocês professam uma vontade de vocês, porque vocês praticam a mentira, porque o vosso pai é o diabo, porque ele foi mentiroso desde o princípio. Jesus falou que o homem era mentiroso e filho do diabo porque ele queria matar Jesus. Lembrando, não é porque a pessoa quer matar outra só que ele é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, ele foi mentiroso desde o princípio. Mas todo aquele que quer matar, mentir, roubar, prostituir, adulterar, tudo isso que é contrário à palavra de Deus, é que quer dizer ser filho do diabo ou instruído pelo espírito do mundo, conforme diz o livro de Efésios capítulo 1. Compreenda, compreenda a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Você pode dizer hoje que você é crente, que você é evangélico, que você é salvo, mas não importa. Se você não analisar o que eu vou te dizer, naquele dia esta palavra ela será como juízo para ti também, ok? Não só para você, mas para mim também. Se nós andamos segundo o nosso desejo, nossas vontades nessa terra e não andamos segundo a palavra de Deus, o que tem de acontecer? Quando nós combatemos, entramos em contato com a verdade, a palavra de Deus, se a palavra de Deus ela vai contra nós, ok? O que tem de acontecer? Tem de acontecer que nós não vamos querer ficar ali, porque eu vou ter que deixar minha vida, mudar os meus caminhos, deixar de ter os meus gostos, ou mudar toda a minha vida por causa daquilo que foi falado para mim. Então, se eu quero continuar na minha vida, eu não vou aceitar aquela igreja, eu não vou aceitar aquela palavra que eu ouvi. É uma escolha tua. Mas a palavra de Deus vai dizer aqui que estes não são de Deus. Ok? Então, a condenação é essa, que Cristo veio ao mundo. Mas o mundo, os homens, amaram mais as trevas, os seus desejos, suas vontades, a sua vida. Não quiseram buscar Deus, não quiseram saber da palavra, acham que isso aí não é de Deus, não é para mim, não tem nada a ver. Busca a palavra. O mundo preferiu as trevas, porque as suas obras eram más. Então, por isso, o mundo não quis o Senhor, porque quis continuar no pecado, ok? Para que as suas obras não sejam questionadas ou reprovadas. Amados,
Hoje nós temos um tempo onde temos academia. Tem muitos crentes hoje que se dizem crentes evangélicos em academia, religiosos. Vão para academia falando que é para saúde muitas das vezes, mas descumprem a palavra de Deus, a qual no livro de Judas diz que os sensuais não têm o Espírito de Deus. Judas capítulo 1, porque só tem um capítulo, versículo 19. Diz que os sensuais não têm o Espírito de Deus. Então vão para a academia, mostram seus corpos, colocam calças legs, mulheres, homens com os corpos tudo à mostra, causando muitas das vezes uma cobiça no outro, fazendo ou induzindo o outro ao pecado. Isso, as academias, as pessoas hoje saem por aí, vão beber, se embriagam. A palavra de Deus aqui que eu acabei de ler no livro de Apocalipse, que isso é errado. Então, dizem que não tem problema. Eu quero perguntar para você aqui. Muitos falam que não tem problema um vinho, né? A palavra de Deus ela diz assim, que se você faz algo que faz mal pro teu irmão, você deve largar. Que faz o teu irmão pecar, certo? Não conhece a palavra? Busca a palavra de Deus aí. Depois, qualquer coisa, eu até coloco para você aqui, se você me perguntar. Explico melhor. Então, se nós temos no corpo da igreja, nossos irmãos, onde alguém ali teve problema com álcool, você vai falar para ele que não tem problema ele beber um vinho. Aí ele vai beber um pouquinho desse vinho, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar para a bebedeira. Por isso que nós devemos amar os nossos irmãos. Se você for ver, muitos dos narizeus da palavra de Deus, ou aqueles que buscavam a Deus, ou tinham, vamos dizer, para os profetas, muitas das vezes, aqueles que tinham algo ali na presença de Deus forte, foi falado para eles não beber nada, não botar nenhum pouquinho de álcool na tua boca. Se você for ver, no Salmo 69, se eu não me engano, fala do zelo da casa de Deus, a qual Jesus agora derrubou todas aquelas vendas dentro das igrejas. Hoje nas igrejas tem comércio. Comércio. Primeiro que santos é idolatria. Êxodo capítulo 20. É idolatria. Tem comércio dentro da igreja. Quermesses. Idolatria. Não tem nada a ver com santos. Homens e mulheres que serviram a Deus. Tem a ver com o diabo fazer estátuas de santos que foram de Deus para que agora o povo adorasse. Fazendo da casa de Deus uma casa de venda. É o mais triste, é isso. As pessoas não enxergam porque não querem vir para a luz. Elas não enxergam porque amam os teus pecados e vão morrer neles. Por isso que Jesus morreu. Por isso que Jesus morreu. Porque ele veio, morreu na cruz por você levar os seus pecados, mas ele te falou a verdade, te deixou tudo aqui, ó. Nós temos em tempos difíceis hoje. Hoje nós temos futebol, pessoas se reúnem em todos os lugares. Igrejas fecham para assistir futebol. Tem até igreja que coloca um telão dentro da igreja lá. Pessoas que se dizem crentes, cristãos, evangélicos, estão nas suas casas lá, idolatrando times que muitos desses que estão nesses times são prostitutos, adúlteros, mentirosos, mostram seus corpos. Tem mulher aí que fica olhando nas pernas do jogador. É.
olhando o corpo de jogador. No jogo de mulher também, os homens ficam olhando todas as pernas, os corpos das mulheres. E nos jogos, só palavrão. Contenda, discussão, obras da carne. Você hoje está ouvindo essa palavra. Muita coisa nessa vida não diz na Bíblia que é pecado. Mas quando você lê a palavra toda, você vai compreender. Quer ir para academia para ter saúde? Vai correr, vai levar uma palavra de Deus, vai levar um panfleto da palavra, vai visitar o teu irmão lá, vai animar, levar uma palavra. A palavra é vida. Você vai fazer uma caminhada, você vai ter mais saúde. Segundo Crônica diz assim, ó: se o meu povo, te diz o meu povo, se humilhar, se arrepender, se converter, então eu ouvirei o que ele quer me dizer. Então eu sararei a tua terra. Deus vai sarar. Deus vai curar os seus. Fala para mim, quantas vezes na Bíblia o Senhor Jesus não curou os teus? Você acha que um pai não cura teu filho? Nosso Deus não cura? Aqueles que pedem, ele cura. Tem uns que não. Porque tem os teus propósitos. Mas olha, analisa a sua vida. Não seja um religioso, não. Seja zeloso com a palavra de Deus. Eu tenho muito que melhorar. Mas eu estou buscando, aos poucos, nas minhas forças, e o Senhor vai me dar vitória. Mas eu estou aqui fazendo a minha parte, trazendo para você. E hoje essa palavra ela vem para você, e você não é mais inocente. Creia. Hoje você estive nos carnavais, festas carnais, crentes evangélicos, católicos, tem de tudo. Umbandista, quimbanda, candomblé. Você vê demônios manifestando nos carnaval e você lá. O nome de Deus, ele é blasfemado. Blasfemado por aqueles que não conhecem a Deus por causa de você. Por causa de todo aquele que não honra. Por causa de todo aquele que não busca Deus. Por causa de todo aquele que se diz crente, evangélico, cristão, católico, que diz que é cristão, mas que quando eles olham para você um povo mentiroso, idólatra, sensual, beberrão. Eles falam, por que que você é cristão? Você que nem ele? O nome de Deus ele é blasfemado por causa de nós. Quando não andamos na palavra de Deus. Eu me coloco, porque eu também sou falho, mas muitas dessas coisas que eu comentei aqui, eu não faço. E aquilo no que eu sou fraco, eu luto, e você também deve lutar. Esse é o amor de Deus, amados. O Senhor Jesus não ama o pecador, não, viu? Ele amou, como eu leio aqui, ele amou a todo pecador quando ele morreu aqui, ó. Mas se você não quer nem saber dele, fica aí fazendo a obra da carne, andando conforme o diabo. Você acha realmente que Deus ele ama? Ele ama, ele amou a sua alma.
Agora você precisa fazer algo por ele. Carregar tua cruz, andar na palavra de Deus e não o negar. Porque se você anda segundo o mundo, segundo a carne, você nega Cristo. Se você nega Cristo, você não é de Deus. É duro isso. Busca Deus enquanto é tempo. Lê a Bíblia. Busca saber se a sua igreja, ela anda conforme essa aqui, ó. Ah, mas as Bíblias é diferente. Eu gosto da arcaica. Mas a Bíblia você pode também buscar pelo hebraico, aramaico e pelo grego, que são as principais. Acho que o aramaico é no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Você vai ver que é a arcaica, quanto aquelas são fiéis. E muitas traduções mentirosas. Larga o pecado, meu querido. Larga. Larga a prostituição, adultério, a fornicação, a idolatria. Larga a bebedice. Larga o cigarro, larga as drogas. Isso pode te levar à morte. O Senhor, com essa palavra, está querendo te libertar. Busca Deus enquanto é tempo. Essa palavra um dia há de te julgar. Esta aqui. Não deixe a tua salvação na mão do teu pastor, do teu ancião. Pergunta para você se Jesus está contigo aí, nessa vida. Pergunta para você aí, pergunta para Jesus se ele vai sentar do teu lado para assistir um jogo de futebol. Chama ele, você tem vergonha? A pessoa tem que não ter vergonha na cara para fazer isso. Chamar Jesus para fazer isso. Até peço perdão pro Senhor por isso. Mas a pessoa que faz isso não tem vergonha. Não tem pudor, não tem amor pelo Senhor. Mas ele te amou. E deu a tua vida por você. E você vai negar ele ou vai amar ele? E amar ele não é falar, é viver. Deus abençoe. Espero que essa palavra ela possa abrir os seus olhos. Ser filho de Deus é maravilhoso. Mas nós temos que buscar todos os dias de glória em glória. Um dia nós vamos chegar lá. Um dia ver Abraão, Isaac e Jacó, Elias, Eliseu, Paulo, Pedro, Tiago, João, Natanael, Felipe, todos eles um dia. Mas ai daqueles que não tiver lá. Nem preciso falar, né? É isso. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, que o Senhor possa operar nas suas vidas. Avante para cima, em nome de Jesus. Deus abençoe.